Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cris Miura na área. Hoje é dia de quê? Tirar aquela dorzinha que você tá no coração. Passou na segunda fase, mas não tem ideia de como fazer a redação. Então ó, segura aí que depois da vinheta eu vou mostrar tintim por tintim o que você precisa fazer para gabaritar essa prova. Bora lá então? Então vamos pensar um pouquinho com relação à prova específica de redação. E eu vou te dar 3 dicas, eu diria mais do que dicas, eu vou te dar 3 orientações específicas para você arrebentar nessa prova. Primeiro aspecto com relação à prova de redação da FUVEST. Só lembrando, quando eu estou falando de FUVEST, eu estou falando de USP, ok? Então quando a gente estiver falando de FUVEST, o que a gente sempre vai pensar? Filhinho e filhinha no meu coração, sempre vai ser um texto dissertativo argumentativo. Ô Cris, mas peraí, não muda de gênero? Como é que é isso? Não. A FUVEST, desde que ela existe, ela cobra o mesmo padrão de redação, ou seja, a dissertação argumentativa. Se você está chegando agora no mundo da redação, talvez esse conceito para você ainda fique um pouco distante. Porém, se você já está na segunda fase, é muito provável que você já entenda do que eu estou falando. Então o que a gente vai sempre lembrar? O gênero dissertativo argumentativo é o teu foco, cara. É o que você vai trazer sempre pensando em estruturação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Lembrando, o teu desenvolvimento pode estar em 2 ou 3 parágrafos, ok? Então lembre-se sempre de que quando a gente estiver falando de FUVEST, a gente está falando de um gênero específico. Fechado? Vamos agora um pouquinho para a segunda dica. Tema. O tema ele é fundamental. Por quê? Quando a gente está falando de uma estadual, como acontece com a FUVEST, a gente está falando de uma temática subjetiva. Cris, por que você está soletrando pra mim? Você acha que eu não sei escrever? Calma. Por que eu estou soletrando? Quando a gente fala de temática subjetiva, a gente está falando de algo mais reflexivo. Ah, então eu vou ficar de boa ali na prova, só pensando. Ao contrário disso, você vai precisar transformar essa temática subjetiva em um argumento objetivo. Como que você faz isso? Imagine, por exemplo, vamos pegar o recorte temático voltado para a camarotização da sociedade. Cris, a USP quer acabar comigo, né? Pedir para que eu fale sobre camarotização. Você tá achando que você vai entrar na USP assim, né? Falando sobre o quê? Sobre o que acontece no teu bairro? Claro que não, né, filhão? Se você quer entrar em uma universidade estadual, como é o nível da USP, ela vai pedir para que você tenha o senso crítico e um olhar muito mais reflexivo. Mas o que você vai fazer? Você vai transformar isso em algo objetivo. E como que você faz? De maneira que você possa, de fato, estar argumentando, associe a termos e fatos concretos. Se você fica só na citação, se você fica só na subjetividade, cara, a vaguinha vai estar bem distante da possibilidade de você entrar. Então, voltando para essa segunda dica. Tema, FUVEST, ela vai sempre trabalhar temáticas subjetivas, tá? Cris, e qual que é o contrário disso? Olhe pro Enem. O Enem trabalha com temáticas objetivas, voltadas para direitos sociais, voltada para questões sociais. Quando ele fala de violência contra a mulher, é uma questão objetiva. Totalmente diferente, por exemplo, como foi o recorte temático também, utopia. Cara, utopia é algo extremamente subjetivo. Beleza? Não vai me errar, hein? Tema no dia da prova, viu que é uma temática subjetiva, transforma em algo objetivo. Agora, nessa terceira e última dica, segura. Cris, como eu termino a minha redação? Ah, eu vou fazer igualzinho do Enem. Filhão, você fazer uma redação igualzinho do Enem na FUVEST, posso te falar uma coisa? Olha aqui o tchauzinho, ó, da sua vaga pra você entrar. Não vai rolar, meu amigo. Por que que não vai rolar? Segura então essa aqui, ó. Conclusão das estaduais. Você não vai trazer intervenção. Não vai trazer intervenção. Não existe. A sua conclusão, ela vai articular com relação à sua introdução e ao desenvolvimento. Não existe essa de... Por isso é necessário que o Ministério da Educação... Blá, blá, blá. Não. Você não vai fazer isso. Você vai fechar essa conclusão articulando com o tópico frasal, articulando com a introdução e não trazendo uma intervenção. Como eu sou uma pessoa de um coração grandiosíssimo, eu vou mostrar pra você uma estrutura que você pode utilizar já agora na segunda fase para concluir o seu texto. Pode sentar e chorar. Você vai falar assim, gente, essa japonesa mudou a minha vida. Gente, eu sempre falo, ó, no dia da prova você vai olhar pro teu lado direito assim, no teu ombrinho, eu vou estar lá bem pequenininho assim, ó.
A conclusão não é uma intervenção, a conclusão não é... Sabe por quê? Porque eu não vou te deixar em nenhum momento, nem no dia da prova. Vamos pensar então nessa conclusão do ponto de vista da estrutura. Galerinha, eu estou mostrando a estrutura. Eu não quero que vocês fiquem pensando em conteúdo, ok? Então tem 3 momentos aqui dessa conclusão dividida em 3 coresinhas. Conectivo conclusivo, que tá em vermelhinho, em verde a retomada de tese, e em azul reflexão positiva ou negativa a respeito do tema. Fechou? O que você vai fazer? No início do seu parágrafo de conclusão, em vermelhinho, você vai colocar um conectivo. Portanto, logo, a partir do exposto, você vai trazer um operador discursivo para começar a sua conclusão. Fechou? Deu aquela vírgula linda e maravilhosa, você vai entrar com a retomada de tese. Cris, o que é retomada de tese? Tese é o seu posicionamento com relação ao tema. Ó, de novo, tese, posicionamento. Ok, qual o seu posicionamento sobre legalização do aborto? Qual o seu posicionamento sobre descriminalização das drogas? Ou seja, qual a sua opinião, seu posicionamento? Ó, lembrando, hein? Aqui, você apresentou isso lá na introdução. Por isso que é uma retomada. Então, olha só. Portanto, vamos pegar esse texto aqui como exemplo. Ainda que se ofereçam meios de comunicação eficientes para aproximar as pessoas e ainda que a sociedade reconheça o valor da amizade, então um texto falando sobre amizade. O que o em verde aconteceu? Ele retomou aquilo que foi apresentado na introdução. Ótimo! Por que a retomada ela é importante? Porque ela traz articulação. Ok? E aí vem em azulzinho, como se mostra em poemas e canções, tais relações estão cada vez mais escassas. Olha a reflexão negativa. Sabe aquele... Nossa, como que chama aquele desenho animado? Não é esse da sua época. Que ele falava assim, ó, céus, ó vida. Você vai pensar, poxa, então meu parágrafo tá super negativo, nossa, que ruim. Não, cara, o que você vai fazer? Você vai trazer uma reflexão, que pode ser uma constatação, né? A gente fala de constatação, positiva ou negativa. E aí você fecha o texto. Tais relações estão cada vez mais escassas. A sociedade atual, dinâmica e capitalista, privilegia o individualismo e as relações superficiais em detrimento da verdadeira amizade. Fechou. Cris, tem solução? Não. Cris, tem intervenção? Não tem. Tem um elemento quem, como, para quê? Nada disso. Ou seja, eu vou articular com a minha introdução ou com os meus tópicos frasais. Deu para entender, então, que a conclusão ela é totalmente diferente do que a gente fala do Enem? E ó, não se esqueça, a grade da FUVEST ela é dividida em 3 aspectos. E um dos aspectos é, de fato, entender se você consegue articular o todo do seu texto. Ou seja, a conclusão, ela não é importante. A conclusão, filhão, é a tua vida. Tanto é que agora eu vou solucionar a tua vida assim. Você vai falar, realmente, que bom que eu assisti esse vídeo até o final. Por quê? Tem um link aqui embaixo que você vai baixar um e-book gratuitamente para ter mais 2 estruturas. Ó, eu apresentei uma, você ainda vai ter mais 2. Não, pode falar, vem dar um abraço em mim, pode ser, não tem problema. Por quê? Porque você vai conseguir escolher qual estrutura melhor se enquadra dentro do seu projeto de texto. Galerinha, foram essas 3 dicas então para que você de fato entre na sua universidade do sonho, no caso a FUVEST. Ó, ajuda a Japinha aqui, dá o seu like aqui no vídeo, compartilhe com aquele teu amigo que também tá prestando. Ai, Cris, você acha que eu vou compartilhar com concorrente? Claro que não, cara, você tá ajudando o outro também. Não tô aqui te ajudando? Você também vai me ajudar. Compartilhe esse vídeo, dá o seu like aqui e fique atento às notificações. Então, pega aquele sininho ali e dá uma ativadinha, porque você vai saber tudo que a Pontui tá trazendo para você, para de fato a tua redação arrebentar. Afinal, aqui a gente faz na prática o que você precisa fazer para aumentar o seu desempenho. Beleza? Beijo grande e até a próxima!